Oi, gente, bom dia. É uma alegria enorme, sabe? A preciosidade é minha de ter a Cléa não só como colega, mas como parceira e uma amiga de muitas horas. Então, é uma alegria enorme também estar aqui na UEP. Eu já estive com outros professores e estar com vocês, eu falo sempre que estar com os alunos, nós aprendemos muito mais do que passamos. Obviamente, eu vou passar um pouco desse conhecimento, dessa principalmente prática acumulada e coisas muito pontuais para não deixar uma aula densa para vocês. Eu sou aquela professora que gosto muito de interagir, de perguntar para vocês, mas não se sintam pressionados por isso de maneira nenhuma, que eu gosto de tê-los e de ouvi-los. Eu também queria agradecer à Saúde Digital, né, pelo convite, e o Tiago também, por me ajudar aqui. Eu trouxe, na verdade, o meu computador, que eu tive um problema lá com o pendrive de última hora. Mas então, vamos lá. E aí a professora Cléa me deu esse tema de COP30 e viajantes, e que a gente tem discutido. Né? Então, por exemplo, COP30 e viajantes, Olimpíadas e viajantes, Círio de Nazaré e viajantes, Copa do Mundo, são eventos de massa. Né? Então, o que a gente tem que se preocupar com o evento de massa, além da infraestrutura necessária, da segurança? Eu tenho participado de um grupo na CESPA sobre os riscos de ameaças com biológicos, químicos, radioativos. Então, é um momento que nós vamos receber mais de 55 mil pessoas, né, de outros países. Serão 181 países que estarão participando com os seus representantes, né, de estados, enfim. Então, a gente precisa ter essa infraestrutura de organização, incluindo dos serviços, principalmente também de segurança e de saúde. Tá? Então, eu fiz essa agenda para a gente falar da importância, coloquei a conceituação da medicina de viagem. Todo mundo aqui já ouviu falar da medicina de viagem? Quem não ouviu falar? Então, eu vejo que alguns outros já ouviram falar, e provavelmente nos eventos científicos, né? Inclusive, nós já tivemos alunos aqui do terceiro ano que foram nossos orientandos do PIBIC, no Evandro Chagas, e que nós tratamos desse tema, né, de viajantes. E aí, alguns riscos a gente trouxe de adoecimento no Brasil, mas a gente não pode esquecer o que a professora Cléa falou, que a gente tem uma preocupação com os que chegam também, e o que eles podem trazer. Então, vai ser mais uma conversa, e eu queria perguntar uma outra coisa para vocês. Vocês têm acompanhado as notícias, ou mesmo manchetes, ou nas redes sociais, sobre a COP30, o que significa isso? Vocês estão afinados, pouco afinados, já ouviram falar? Mais ou menos, né? Então, vamos lá um pouquinho falar sobre. Mas vocês já sabem que o Curupira é o nosso mascote, né? Vocês gostaram dele? Como? É o Curupira. É o Curupira. Na verdade, não aparece aqui, é o nosso guardião das florestas. Eu tive, agora recentemente, fiz um passeio rápido em Alter do Chão e fui na floresta secundária e primária, que eu tive uma alegria enorme de conhecer. E as histórias que os locais nos contam sobre essas entidades, né, são muito interessantes. E eles, assim, eu vi guia turístico já de formação, e eles acreditam piamente, e é muito interessante da gente lidar com isso, respeitar essas histórias e realmente o que eles acreditam. Então, só para a gente recordar, esse é o período da COP. E para a gente ter uma ideia, eu gosto sempre de falar dos números para a gente tentar imaginar a importância, né? Então, a OMS estima que entre 2030 e 2050, as mudanças do clima causarão mais de 250 mil mortes por ano. Em 2010, eu já ouvia falar que existia uma previsão importante e preocupante
daqueles deslocados forçadamente por conta das alterações climáticas, né? Então, aonde tinha água virou sertão, em diversas regiões, principalmente na Indonésia, algumas ilhas que deixaram de ser habitadas por também forçadamente em função das alterações climáticas. E elas são importantes porque elas podem, inclusive, e a gente sabe disso, a gente vê isso diariamente, a alteração da sazonalidade dos agentes infecciosos, especialmente os endêmicos aqui na nossa região. E a região das Américas é uma das mais vulneráveis às mudanças climáticas, com enormes desigualdades, e 106 milhões de pessoas têm acesso adequado ao saneamento, resultando em 30 mil mortes evitáveis a cada ano. E aí, quando fala em mortes evitáveis, aqui um dos pontos que também nós vamos brevemente falar e discutir é a vacinação. Então, a vacinação, vocês fazem ideia de quantos milhões de vidas são salvas por ano, todos os anos, pela vacinação? 3 a 5 milhões. Quer dizer, uma população superior, né, à população da nossa cidade, que é de 1.800.000, quase 2 milhões de habitantes. Então, a COP nada mais é do que a Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, que se chama Conferência das Partes, e se trata-se, né, de um encontro global anual, onde os líderes mundiais, cientistas, organizações não governamentais, pesquisadores, né, e representantes da sociedade discutem ações para combater a mudança climática, né? Então, aqui eu não sou estudiosa, né, não sou da ecologia, mas é muito preocupante quando a gente pensa, né, e nós somos orientados para evitar usar o plástico, dar um destino adequado, a começar da nossa casa, né? E isso, com certeza, se todos nós fizermos e termos esse cuidado, desde o uso do canudinho, quando a gente faz um passeio, né, de barco, para a gente não jogar nas águas, mas não é o que, infelizmente, a gente vê. Ainda a gente vê vamos dizer, esses maus tratos visivelmente com a natureza. Tá? Então, seguindo, e qual é a importância, né, do Brasil? Porque o Brasil ele tem uma liderança importante nas negociações sobre mudanças climáticas e sustentabilidade global. Por que será? O que a gente tem no Brasil, né, com a nossa reserva que ecoa no mundo? É onde nós estamos, né? Na Amazônia, os aspectos tanto animal como vegetal, então o cuidado que nós temos que ter, de maneira geral, com relação ao extrativismo vegetal, a exploração de madeira, que isso realmente impacta, inclusive, em áreas com a leishmaniose, porque quando há um desmatamento maior, os mosquitos característicos, que são vetores de doenças como a leishmaniose, eles acabam adquirindo uma resistência, e aí naquela região pode, né, a gente tem visto isso, tanto em várias regiões do país, até em áreas urbanas, no interior de São Paulo, a gente sabe que nos arredores de Santarém também tem, em função do desmatamento, que é a leishmaniose. Então, o Brasil ele vai demonstrar esses esforços de energias renováveis, que a gente não circula nessa área, nos biocombustíveis, né, agricultura de baixo carbono, além de reforçar sua atuação histórica em processos multilaterais, como a ECO 92, que foi quando tudo começou com relação à preocupação com as alterações, as mudanças climáticas. Então, como é que a gente se prepara, né? Como é que o Brasil, como é que o governo tem se preparado? Isso também é importante, né? A gente ter uma noção disso. Então, em março de 2024, foi criada essa Secretaria Extraordinária para a COP, ligada à Casa Civil, com a missão de coordenar, articular, orientar e monitorar as ações da União, do Estado e da cidade-sede para a realização da COP30. Teve que se criar
essa agenda, e se a gente for buscar agora, tem inúmeros sites relacionados à COP30, tanto governamental como não governamental. Então, tem esse investimento, e esse dado aqui ainda é de 2024, de 5 bilhões, né, por meio do BNDES, da Itaipu, tanto que a gente vê que a nossa cidade virou um canteiro de obras. E é impressionante como a gente ouve quase não digo todos os dias, mas toda semana uma manchete em diversas mídias sobre o andamento das obras, né, na cidade. E aí a gente manifesta uma preocupação muito grande, mas essa evolução, esse desenvolvimento de obras, essa agenda ou atraso, ela é observada não somente aqui. Então, por exemplo, por ocasião das Olimpíadas no Rio de Janeiro, em Londres, eu não sei, acho que vocês não recordam disso, não acompanharam, mas tem registros, né, oficiais, fotográficos, de que também tiveram atrasos. Então, o que a gente precisa também, agora mais do que nunca, é avançar com o que a gente se propôs, né? Bom, e aqui, isso aqui foi uma chamada, não, isso aqui não, é um dos legados, né, que a gente espera que a COP30 deixe para nós. E isso aqui impacta, né, o saneamento básico. Porque como saneamento básico, quais as doenças que poderão cair de forma significante se a gente tiver uma excelente cobertura do saneamento básico? Um exemplo, leptospirose, que outra? Dengue, que mais? As hídricas, as veiculação hídrica. Esquistossomose. A cólera nós não temos, né? A cólera ela ocorre sob a forma de surtos e epidemias muito localizadas, e até em princípio a gente tem a impressão de que a cólera é a doença mais importante entre os viajantes, quando na verdade não é. A doença, o agravo que a gente mais observa entre os viajantes são as síndromes gripais, além, por exemplo, da diarreia do viajante e da malária, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Então, esse site aqui, ele mostra várias obras já entregues, algumas ainda não, mas traz essa questão do saneamento que eu acho que é muito importante a gente discutir, trazer esses dados para vocês, né? E essa cobertura, essa expansão vai beneficiar mais de 500 mil pessoas. Eu não sei se vocês recordam, eu acho que foi no começo do ano, no final do ano passado, que houve um surto de febre tifoide, eu acho que na região aqui do Jurunas e Guamá, e provavelmente se associou, né, naquele momento também às obras que estavam ocorrendo com o objetivo de ampliar o saneamento básico. Então, só para a gente perceber isso. Bom, então, quem participa, a gente comentou um pouco, né? Os chefes de Estado, os que não vierem, vão enviar os seus representantes, ministros, diplomatas, os representantes da ONU, cientistas, líderes empresariais, né, voltados para essa preocupação com a ecologia, as ONGs, os ativistas e outros membros da sociedade civil. Eu falei em 181 países, às vezes tem algumas fontes que falam 181 ou 190 países. E aqui são alguns dos temas. Enquanto esses temas, como a redução de emissões de gases, de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático para outros países em desenvolvimento, tecnologias de energia e soluções de baixo carbono, a gente tem que se preparar, enquanto a gente está discutindo muito brevemente, né, como uma apresentação aqui, os comitês aí já estão discutindo e batendo martelo para algumas medidas e decisões tomadas de forma colegiada para reduzir os riscos de adoecimento daqueles que vêm, né? E também aqui, como também a gente ter a preocupação do que poderá ser introduzido, porque eu não falei ainda, e vou falar agora, os viajantes, eles são considerados
uma população sentinela para a introdução, para importação e exportação de agravos inusitados. Então, por exemplo, que exemplo vocês têm agora para me dar desses agravos que já foram introduzidos por viajantes no nosso país e em diferentes regiões do mundo? Zika, perfeitamente, que foi em 2015. O que mais? Qual? O ebola, né? O ebola que não chegou aqui ainda é muito concentrado no continente africano, pelas características culturais, até religiosas que estão envolvidas. O que mais? Um mais recente. Covid, né? AIDS, Covid. O que mais? A chikungunya, a gente vai ver aqui. Então, são essas também, por isso que eles são tidos como sentinela. Então, é como se eles fossem uma bandeira vermelha, atenção. Né? Então, as doenças infecciosas, a gente fala sempre nas aulas que uma, entre aspas, das dicas da anamnese para a investigação de uma febre, de uma hipótese de uma doença infecciosa, é saber para onde ele viajou, se ele viajou e quando ele viajou. Porque quando a gente faz isso, a gente já está fazendo o quê? Um interrogatório sobre a viagem e a epidemiologia. Né? Então, a gente tem que estar bem afinado com a distribuição das doenças naquela determinada região ou mesmo no mundo. Então, uma pergunta-chave em doenças infecciosas na investigação é perguntar: o senhor viajou? Para onde e quando, para a gente fazer também a associação ao período de incubação do possível agente. E aqui, essa é mais recente, foi do Jornal Nacional, eu trouxe só essas poucas imagens, mas essa aqui é a estrada que eles estão fazendo próximo do Mangueirão, na Rua da Marinha, né? Para aumentar a mobilidade, porque é uma das preocupações também a mobilidade. Inclusive, essa obra ela foi muito criticada por importantes e conhecidos jornalistas que, em plena COP, se abre estrada no meio de uma reserva. Né? Então, teve também essa discussão de forma muito crítica, e até alguns locais foram entrevistados que eles viviam, inclusive, a família era subsidiada pelo açaí que eles cultivavam ali naquela região. Tá? Então, tem esses aspectos também que a gente precisa ter, pelo menos, uma crítica, né? Um conhecimento básico, realmente, do que está acontecendo. E aí, a gente chega na medicina de viagem, que eu acho que é importante contextualizar, já que alguns viram, outros não, mas o objetivo principal, a medicina de viagem, ela é prevenção, é tudo que a gente procura passar para vocês na APS, é o cuidado para evitar o adoecimento. As doenças infecciosas, elas têm importante papel na incidência de agravos nessa nova área. E o principal objetivo é a prevenção, e aí ela tem um objetivo individual. Como é que é o seu nome? Leonardo. Quando o Leonardo fala assim, professora, eu vou fazer uma missão no Médicos Sem Fronteiras, que abriu uma oportunidade, e eu vou para a África. Então, a hora que eu vou orientar o Leonardo, eu vou principalmente também fazer uma avaliação da situação vacinal dele. Então, é uma oportunidade de atualização do calendário vacinal. E aí, esse cuidado que eu tenho com o Leonardo vai ecoar em todos nós. Porque, por exemplo, a hora que eu percebo que ele não tem uma vacina de sarampo, cachumba e rubéola, e a gente sabe que o sarampo é uma das doenças infecciosas com uma das maiores taxas de ataque, de infecção, a hora que eu protejo o Leonardo, que eu vacino, que eu atualizo o calendário vacinal, ele pode ter contato, mas ele não voltará com sarampo, nem vai transmitir no avião, como tem inúmeros relatos que a gente sabe. Até um surfista, ali em 2010, ficou muito famoso no país por ele ter, a partir dele que veio
o genótipo que ele trouxe foi da Indonésia, e ali foram 5 a 6 casos. Aí, quando a gente pensa 5 a 6 casos, é preocupante para quem trabalha na saúde pública, especialmente no período que nós vivemos, porque nós enfrentamos o quê? E vocês também já ouviram, uma baixa na cobertura vacinal, para muitas vacinas. Então, só para a gente ter uma ideia, ali em 2021, a taxa de cobertura vacinal para poliomielite era de 69%. E o Brasil sempre foi exemplo e chegava a uma taxa de 92% de cobertura vacinal para poliomielite. E nós ainda, infelizmente, temos, eu falo, o mundo ainda tem poliomielite, e em um país em que você não tem uma vigilância e não tem um saneamento básico ampliado, né, com uma cobertura ampla, existe uma chance desse viajante chegar aqui e contaminar o meio, e aqueles que não estão devidamente vacinados, eles podem adoecer. Então, assim, por muito tempo, vocês talvez não sei se tem alguém na família que tem alguma sequela. Eu tenho pessoas ainda na minha família, de 65 anos, que são sequelados da poliomielite. Então, num período muito crítico, né, do nosso país e no mundo. Isso aqui é um dado da Organização Internacional do Turismo, e eu fiz questão de trazer esse mais antigo, porque eu vou trazer o mais atualizado para vocês. Então, ele mostra aqui, esse é o quanto de pessoas aqui que saem das Américas, que chegam nas Américas, que chegam na África, na Oceania e na Europa. A Europa continua sendo e ainda é o continente, né, que é o mais procurado para o deslocamento das pessoas. E aí, quando a gente chega aqui, isso aqui foi antes da pandemia, e a previsão era que até 2030, se tivesse quase 2 bilhões de pessoas, né, de chegadas internacionais no mundo inteiro. E aqui, esses dados, apesar de ser de 2019, coincidem com aquele de 2015, que mostra que a África teve um aumento de uma busca maior por essas chegadas internacionais. E isso foi impactado por quem? A gente foi impactado pela Covid, né, pela pandemia que foi de 2020 a 2023, que nós sabemos que são mais de 7 milhões de mortes por essa doença. Então, assim, isso aqui foi até um trecho da minha tese de doutorado que eu coloquei, que o fenômeno dos deslocamentos humanos pode contribuir para a introdução de doenças em uma região, em um continente. E aqui tem a SARS, que também, vamos dizer, é causada pelo SARS-CoV-1, né, o 2, ela não teve o impacto na transmissão que nós tivemos com o SARS-CoV-2. Influenza H1N1, acho que vocês tinham a metade de idade que vocês têm agora. Febre de chikungunya, o ebola, Zika, que você falou ainda agora, né? E a Covid. Bom, e aí, isso aí, só para a gente recordar um pouco, na época do ebola, eu coloquei isso porque foi bem na véspera da minha defesa. Então, naquela ocasião, ali em 5 de agosto de 2014, eram 1.711 pessoas acometidas pelo vírus ebola, que é um filovírus. Qual é o outro filovírus? Vocês já estudaram os outros filovírus? Que é o Marburg, que tem a mesma forma de transmissão, a partir do contato com as secreções do indivíduo já em óbito. Tá? E aí, aqui nesse momento, eram 932 óbitos, e aí começou o movimento, né? O impacto na economia, no deslocamento das pessoas, e aí começa que as companhias aéreas já restringem, já suspendem os voos. Até hoje a nossa malha aérea não voltou ao período antes da pandemia, a gente reconhece isso, não só internamente como fora, né?
E aí tem esse dado, né, tem números, se a gente procurar agora no Google, no chat GPT, impacto das epidemias na economia, tem inúmeros, milhares de estudos anteriores à pandemia e posteriores que tratam desse tema. E aqui é um exemplo, né, de um viajante sendo transportado, na verdade era um padre que estava na África Ocidental. Ele adoeceu, adquiriu a doença, estava sendo transferido para a Espanha e evoluiu a óbito. Então, chama a atenção, né, de ser um viajante, um agravo de importância internacional, a necessidade que nós temos de estar preparados para conduzir uma situação dessa. A gente vê que os EPIs eles são extremamente diferenciados e com um reforço nessa proteção. Então, se a gente perceber aqui, né, a gente tem até as fitas para a luva não escorregar, para a máscara não escorregar, para reduzir realmente a chance de transmissão da doença nesse transporte. Tá? E aí aqui eu trago, até era para ter falado antes, né, o impacto da Covid, né, no turismo. E isso foi ainda em meados, isso foi no final, não, foi no segundo semestre de 2020, né? E naquela ocasião representava essa queda do turismo representava 700 milhões a menos de chegada de turista no mundo, com uma perda de 730 bilhões de dólares. E tem outros documentos mais atualizados que não são bilhões, são trilhões, né, que ainda ecoam com o impacto deixado pela Covid. Está muito presente entre nós, né? Que, aliás, não é para nossa surpresa, mas é só para a gente compreender a dinâmica desses agentes infecciosos. Hoje, quem é que está matando mais no Brasil com relação aos vírus respiratórios? Quem tem adoecido mais? Vocês têm acompanhado um pouco? Vocês não têm percebido que tem muita gente com história de gripe, com sintomas gripais? Agora é influenza. Então, a influenza superou a Covid e alguns estados, principalmente estados do Sul e Sudeste, declararam emergência. Por que estado de emergência? Porque os leitos de UTI, inclusive, já estavam ocupados por essas pessoas com insuficiência respiratória ocasionada pela influenza. Tá? Então, a importância de nos vacinar, né? Então, cada um de nós aqui, eu acho interessante que sejamos mais que vacinadores, também ativistas da vacinação, que é como eu falei, né? Como os estudos mostram, são mais de 3 milhões de vidas salvas todos os anos por vacina. Tá? E aí algumas lembranças que nós temos, né, com relação ao Auxílio de Nazaré, tinha, não tinha, mesmo que não houve, mas nós vimos, e, né, as pessoas foram para as ruas, mesmo num período crítico. Assim, isso não aconteceu só aqui em Belém, foi no mundo inteiro, e eu recordo plenamente quando o Maradona morreu. Também estava no auge da pandemia, num momento crítico, né, e os argentinos lotaram as ruas de Buenos Aires, né, num cortejo em homenagem a ele. Então, são alguns exemplos que me vêm, né, mas existem muitos outros. Aí a gente ficava muito preocupada, né, Cléia, que a gente dizia, gente, as pessoas elas não... Como a gente conscientizar, né? E especialmente por uma doença que é transmitida por via aérea, também pelo contato. Então, implica e impacta na mudança de hábitos. Então, assim, se a gente começa a fazer alguma mudança de hábito recente agora, iniciar em casa, é difícil. Então, imagina para a população mundial. Então, isso aqui e também em outros locais, né, tanto no Brasil como fora. E aqui esses são os dados mais recentes de casos, esses são nos últimos 28 dias sobre Covid.
tá? Que são 181.225 casos, tá? Isso atual, né? Isso até 6 de julho. E aí a gente vê o Brasil, acho que tem vermelho, né? Laranja, o oeste do Pacífico a gente não vê tanto, sudeste asiático, e aí a gente vê aqui, são os casos atualizados, os casos acumulativos que a gente falou, né? Mais de 700 milhões, 778, 780 milhões de casos, aqui, casos acumulativos, tá? Então, a gente vê o Brasil, todo mundo sabe. Deixa eu ver. Já que eu não coloquei, eu tinha colocado, acho que eu não consegui salvar, mas eu ia colocar o número de óbitos, e aí o Brasil se destaca como um dos países, o terceiro ou o segundo país com o maior número de óbitos do planeta causado pela pandemia. Mortes que, pelo menos, mais da metade poderiam ter sido evitadas se a doença tivesse sido conduzida no país como realmente deveria ter sido, né? Com vacinação, com as medidas, com o aumento do número de leitos, apesar de ter havido, a gente sabe, quem não tem aqui alguma história para contar, familiar ou próxima de um vizinho que perdeu, né? Eu conheço pessoas que perderam os pais, né? O pai numa semana e a mãe na semana, 2 semanas depois. Bom, e aí a medicina de viagem, né, diante de tudo isso que a gente comentou, ela tem essa interface, eu acho que aí foi isso que me despertou o interesse para estudar, porque ela é muito dinâmica, né? Então, assim, hoje está acontecendo, por exemplo, influenza agora, mas pode ser gripe aviária, que a gente tem uma preocupação enorme também, né? Então, é muito interessante. Então, a gente, enquanto na verdade, a medicina de viagem ainda é uma área de atuação médica onde infectologistas e não infectologistas atuam. E tem essa interface, né, com as doenças tropicais, e entre as doenças tropicais, o que mais chama, que tem o maior apelo para o viajante, tanto é malária como febre amarela. E a gente vai falar um pouquinho. A saúde pública, a medicina preventiva e a epidemiologia é fundamental que a gente conheça a distribuição das doenças, né, as doenças infecciosas e parasitárias, a medicina de aventura e uma outra área que só cresce no mundo, que são os refugiados, né? Os imigrantes, os deslocados forçados. A Colômbia é um dos países que tem o maior número de pessoas deslocadas forçadamente por conta dos conflitos internos. E também a medicina interna é muito importante, porque a grávida viaja, cada vez mais as pessoas com 60 a mais, elas estão viajando, ou aqueles portadores de doença renal crônica que necessitam da continuidade do seu tratamento. Então, tudo isso pode e tem que ser abordado com o viajante nessa consulta de orientação pré-viagem. Então, diante disso, né, a medicina de viagem, inclusive, ela participa das discussões do CIEVS, né, que são os centros de vigilância, na verdade, de agravos infecciosos distribuídos em todo o país, e nas capitais, principalmente, né? Então, a gente sempre tem um local, um assento para a gente trazer esses casos inusitados. Já falamos da população sentinela, né? E isso é um colega nosso, ele coloca que é uma nova área do especialista, né? Na verdade, que o infectologista ele tem uma afinidade muito maior para essa prática. E aqui são alguns... A medicina de viagem ela surgiu em resposta ao continuado e importante deslocamento humano das áreas consideradas industrializadas para as áreas com baixa cobertura de saneamento básico, né? Então, por isso, também essa área foi criada. Inclusive, existe uma sociedade internacional que foi
criada em 1991, tem inúmeros periódicos internacionais, né, para publicação de relatos, de pesquisas com as populações de viajante, né, e aí tem essa gama de agregado de feitos, né, para medicina de viagem no mundo e que contribui para a nossa prática. Inclusive, uma coisa que eu acho muito importante é o GeoSentinel, que foi criado em 1995 com a participação do Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, né? Então, na verdade, a ideia era se fazer um banco com agravos de viajantes, mas a gente sabe que existe tem um obstáculo aí uma dificuldade muito grande nessa base de dados, que é a subnotificação. Então, para que o caso que eu veja aqui em Belém, lá no Evandro Chagas, ser inserido no GeoSentinel, eu tenho que estar associada a esse banco de dados. Então, existe ainda essa limitação realmente de inclusão de informações mais acuradas e fidedignas para a gente considerar que sejam de população de viajantes. E aqui no Brasil, né, os serviços hoje no Brasil, eles começaram em 97, foi o professor Fernando Martins, que não está mais entre nós, e ele começou na universidade, no departamento de epidemiologia, da saúde coletiva lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí vieram os outros, né? A partir dele, vieram o Núcleo de Medicina do Viajante do Emílio Ribas, onde eu fiz a residência e onde eu tive, assim, a honra de ter participado desse núcleo até há pouco tempo, o Ambulatório dos Viajantes do HC também, e os posteriores, todos atrelados às faculdades de medicina, sempre atrelados ou a institutos de pesquisa, ou ainda a vigilância em algumas situações, como em Belo Horizonte, e Faculdade de Medicina, Instituto e os serviços de vigilância. A gente já falou disso, né? E tem uma coisa importante também que eu quis trazer, que eu gosto de estudar, mas nós temos ainda também as nossas limitações sobre os refugiados, né? Sobre os imigrantes, que é um desafio mundial, não só nosso. E aqui é um pouco que eu trouxe de como a gente aborda esse tema no dia a dia. A gente vai avaliar a viagem e o viajante. Não esqueci do Leonardo, ele vai ser o nosso viajante. E aí, o que a gente vai precisar saber do Leonardo, né? O que ele vai fazer? Ele vai trabalhar, ele vai praticar um esporte mais radical, ele vai participar de uma ajuda humanitária, ou ele vai fazer o seu mestrado, o seu doutorado, enfim. Esse objetivo ele é muito importante, porque ele vai estar associado à exposição desse viajante, né? E da viagem, o que eu preciso saber? Preciso saber para onde vai, qual é o período, como vai se deslocar, quando vai se deslocar, tá? E conhecer a epidemiologia local. E um outro ponto muito importante também do viajante é a gente saber o quê? A situação vacinal. E se ele é aquele indivíduo com mais de 60 anos, a gente precisa saber e conhecer sobre as comorbidades, as alergias, né, para a gente poder fazer a intervenção. Tá? As vacinas, elas são uma das, eu acho que é a intervenção mais importante na orientação do viajante, tá? Além de, em algumas situações, ser necessário também fazer o que a gente chama quimioprofilaxia, tá? Então, aí a gente vai ver quais são as vacinas que serão necessárias, né? A gente vai atualizar tanto as de rotina, como também fazer aquelas que são recomendadas a depender do risco de exposição. E aí a gente vai falar sobre tudo isso, né? Sobre as doenças transmitidas por água e alimentos, doenças transmitidas por vetores. Saiu aqui Zika, eu já falei febre amarela,
malária, que outras mais? Transmitidas por vetores. Dengue, né? Que mais? Oroposte. Que mais? Chikungunya, que a gente falou também, né? E por água e alimentos tem uma que é importante que a gente faça um guia para o viajante que vai chegar e que tenha curiosidade de comer o que é muito típico nosso. Qual é? O açaí, porque ele está associado à transmissão da doença de Chagas, né? Então, o Pará e o Amapá ainda são os estados com o maior número de casos e de transmissão, oral, né? Principalmente. E daí a gente fala também das doenças transmissíveis por via respiratória, que aí englobam também as meningites bacterianas, não só as doenças, não só os vírus respiratórios. As aqui não são doenças, tá? São infecções sexualmente transmissíveis. Os profissionais de saúde, eles são acometidos, assim, cerca de 60% a 70% em ajudas humanitárias. Os profissionais de saúde, eles apresentam infecção sexualmente transmissível, seja hepatite B, HIV, sífilis, entre outras. Tá? E as transmitidas por animais, um dos nossos maiores temores é a raiva, que ainda continua sendo muito prevalente no Sudeste Asiático, apesar dos avanços, né, de controle da doença naquela região. De quando em vez a gente tem casos, né, principalmente nas áreas de vulnerabilidade, que são entre as populações ribeirinhas. E vocês sabiam que para essas populações, há cerca de 1 ano e meio foi aprovada a vacina para a raiva, pré-exposição, vocês já sabiam disso? Pois é, então, as populações da região, da área, né, do território, né, da ribeirinho, eles têm acesso à vacinação para a raiva. A gente viu que Melgaço, vou lembrar o nome dos outros municípios que ficam ali próximos, tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos, teve um surto lá, né, de raiva, e que, inclusive, as crianças foram acometidas. As doenças relacionadas ao meio ambiente, aí vocês recordaram, alguém falou da leptospirose, mas também tem a esquistossomose, né, que a gente não pode esquecer. E os acidentes com animais peçonhentos, animais aquáticos, e a gente não pode esquecer, por exemplo, que a gente tem aqui as arraias, né? Então, são acidentes frequentes e raramente não será raro que um viajante, né, um que veio participar da COP, ele pode ter um acidente e os nossos hospitais precisam estar preparados. E enquanto eu falo aqui, né, os comitês, eles estão estruturando isso e identificando os hospitais que serão, tanto privados como públicos, que serão referência para o atendimento desses viajantes. Vocês fazem ideia de quantos a gente está esperando para a cidade de Belém? Quantos viajantes para a COP? Quanto? 55 mil, mais ou menos. Isso mesmo. Vocês estão rindo, do quê? Bom, e aqui as medidas de intervenção, né? Que a gente já falou, vacinação, a prevenção da malária, que é dar a medicação para a malária para evitar as formas graves. Então, nós fazemos isso em situações muito pontuais. Aí eu pergunto para vocês, e a gente faz para a malária que confere as formas mais graves. Quais são as formas mais graves de malária que vocês já discutiram? Hein? Quais são os plasmódios que causam doença no homem? Hã? Não ouvi. Mas qual é o plasmódio que causa a doença mais grave? A malária mais grave? É o Vivax, né? Tudo bem? Tá certo? Não, não é. É o falcíparo. Tá? É o falcíparo. Então, os viajantes, né, como sentinela, eles podem aumentar esse risco de infecções. E aí, só para recordar para vocês agora, eu vi casos de febre amarela no hospital
João de Barros Barreto, pelo menos uns 4 casos eu vi. Mas tiveram casos que foram a óbito. Todos os casos que foram a óbito, eles não se vacinaram. E um desses que sobreviveu, eu perguntei, mas por que o senhor não vacinou? Porque eu tenho medo de injeção. A maioria era homem, eu acho que 95%, eu nem trouxe isso aqui para vocês, mas para quem vai vir de lá para cá, precisa estar orientado para fazer a vacina da febre amarela, apesar do Brasil não exigir que isso é uma decisão, o Brasil entende que isso é uma decisão individual de vacinação, não é uma obrigatoriedade. Para aqueles que vão chegar aqui, eles estejam vacinados para a febre amarela. E para a febre amarela, hoje, né, no Brasil, a recomendação é de uma única dose que vale para toda a vida. Só vai receber uma dose de reforço a criança, tá? A criança abaixo de 5 anos de idade. Só algumas coisas, assim, lembrando para vocês. E esses foram os primeiros casos de chikungunya que a gente viu e que nós relatamos. Isso a gente viu no ambulatório dos viajantes, lá no Emílio Ribas, e foi eu falo que é uma menina, né? Ela foi ensinar inglês e matemática na Índia e voltou com importante dor, artralgia em tornozelos e joelhos, enfim, foi feita toda uma investigação até dengue e malária, e aí veio o chikungunya, que inclusive hoje o Instituto Evandro Chagas participou desse relato com o diagnóstico na ocasião que a gente não tinha, que é uma outra dificuldade no manejo do retorno dos viajantes, é você ter o acesso às plataformas do diagnóstico, que geralmente são agravos diferentes, inusitados, que não constam na rotina daquele país, daquele sistema de saúde, e isso acaba sendo um obstáculo, uma dificuldade, um desafio. Aí isso foi uma outra fase que ela veio, né, que apresenta essa descamação. Quem já teve dengue aqui vai recordar o período de descamação pós-exantema, tá? Aqui também, só para mostrar esse exantema importante das mãos. E agora, recentemente, um colega nosso publicou isso no nosso grupo, que essa é uma preocupação que a gente tem. Então, assim, o Acre faz fronteira lá com a Bolívia, né? E aí eles têm está tendo um número importante de casos e uma preocupação que o governo já se manifestou, já um pouco se antecipou, que a gente fica muito feliz com relação à vacinação daquela região de fronteira, que é um outro desafio para quem faz saúde pública e trabalha com essas áreas de fronteira. É conseguir vacinar essas pessoas que estão ali naquele território e que é difícil, que elas apresentam uma característica de deslocamento muito rápido e que nem sempre a gente consegue a vacinação. Então, isso também já é um alerta para nós aqui, que vamos ter a COP30. Porque quem vem para a Amazônia, para Belém, provavelmente não vai ficar só em Belém. Então, vai ter um contingente importante de pessoas que vão querer conhecer outras áreas da Amazônia. Tá? Então, assim, é só também mais um alerta com relação a isso aqui. Eu me refiro a um agravo que pode ser introduzido no país por ocasião da COP. Aqui é sobre malária, para mostrar para vocês, e só recordar que a malária, apesar de nós termos o Anopheles darlinge, o Albitarsis, na nossa região, na cidade de Belém, nas nossas áreas de reserva, nós não temos a transmissão ativa, mas nós temos todas as condições de ocorrer, como houve um surto na Vila da Barca, entre 2022 e 2023, com mais de 50 casos, e foi introduzido por viajante local. Então, precisamos estar atentos, e eu quero chamar a atenção aqui que a malária que prevalece no Brasil é essa linha verde, que é a área rural. Então, são poucos as cidades no Brasil que a gente tem transmissão ativa. Então, a gente tem transmissão ativa de malária nos arredores de Manaus, em Cruzeiro do Sul e nos arredores de Porto Velho. Então, a gente precisa
está com a nossa vigilância e as nossas referências muito bem preparadas para esse diagnóstico, para a disponibilidade do tratamento da malária, especialmente no momento que nós temos um novo antimalárico no nosso arsenal de tratamento da malária, que é a tafenoquina, que vocês vão ouvir falar logo, logo. Bom, aqui é a mesma coisa para chamar a atenção com relação à área urbana, a gente quase não vê o cor-de-rosinha, né? O que prevalece mesmo é o verdinho, que é a área rural. E no Pará se caracteriza também na área de exploração de minério em área indígena também, chamando atenção lá para Roraima. Uma preocupação que se tem é com a gripe, né, a influenza aviária, e quase toda semana ou a cada 15 dias a gente tem notícias, quer dizer, eu acho que tem quase 2 meses, né, que foi interrompido o comércio de frangos no Rio Grande do Sul, a exportação desses frangos, pela detecção ainda em animais. Mesmo ainda em animais, a gente tem uma preocupação muito grande, porque, novamente, isso impacta também na economia, nos empregos das pessoas, no sustento das pessoas, nesses ganhos, né? E aqui eu trouxe, rapidamente, para a gente finalizar a nossa discussão, o retorno, né? Que a febre, que nem eu falei para vocês, é uma das principais queixas no retorno dos viajantes. Existem as dermatoses, né, a apresentação dos exantemas, mas a febre, se a gente for ver, a malária está presente em todos os quadradinhos aí, né, que pode ser malária. E aí o que vai nos ajudar nessa investigação, sem dúvida, é a nossa anamnese, é a exploração epidemiológica, né, a nossa vigilância, que a gente vai contribuir para que a gente consiga fazer o diagnóstico. Então, é um dos maiores desafios, repito, porque nem sempre o país, a região, está preparada com ferramentas diagnósticas para identificar aquele provável agente causador da febre. Tá? Bom, eu acho que é isso. Eu encerro com esse último diapositivo para a gente não esquecer aqui do Curupira, para que nos proteja, né, durante essa reunião, para que a gente não tenha nenhum acontecimento grave do ponto de vista químico, biológico, né, que todos os cuidados, todos os setores estão sendo envolvidos, as Forças Armadas, os bombeiros, a saúde, a educação, enfim. E era isso, gente. Agora a gente pode conversar se vocês quiserem. Aí eu fico aqui à disposição, Cléa.